Bem-vindos a mais um vídeo de validação. Hoje nós iremos validar a unidade 2, né, do nosso aluno Paulo Ricardo, né, número 3. Né. Recentemente nós pedimos a atualização do modo de salvamento, né, dos arquivos, né, e a gente vai verificar agora se está sendo cumprido, né. Vamos lá, dar início a mais uma validação nesse momento. Primeiro objetivo, vamos abrir a pasta da turma. Abrir a turma errada. Tá aqui. O arquivo foi atualizado, né? Nossa lista de requisitos aqui, como toda vez nós iremos abrir, né? Essa é da unidade 2, né? E o primeiro item é se o arquivo foi atualizado, né? Então o arquivo foi atualizado. Vou partir agora para dentro do Spider, né, e verificar as atividades. A primeira coisa que a gente quer nesse momento é analisar a estrutura analítica do projeto foi mantida, né, a estrutura analítica principal do projeto. Para isso a gente vai abrir aqui do arquivo do Spider, né, na unidade 200, né, que é a unidade 2, no módulo de entrega, né, nosso arquivo Paulo Ricardo. Vamos lá. Né? Aqui está, primeira unidade, a unidade principal por construção e a unidade por risco, perfeito, né? Tá conforme, né? A estrutura foi mantida, então a gente pode validar mais um item. O segundo item é o item, existe o módulo 10 renomeado como 26 com os requisitos de cronograma, né? E o gráfico de Gantt. Vamos abrir aqui o 26, né? O gráfico foi mantido, né? O calendário foi mantido, né? O gráfico de Gantt também estava aqui, né? Eu que reduzi, mas quando a gente abre, o arquivo foi gravado, né? O interessante é que a gente organize aqui para ficar mais organizado, né? Geralmente, né, por questões de praticidade, como a gente precisar do split, a gente bota aqui, né? Pelo menos eu gosto de fazer assim, né, o início e o término na tabela do meio, né? Porque são os itens que a gente vai precisar. E geralmente quando a gente faz um cronograma, a gente precisa apresentar sempre, né, o início, o término, o nome da atividade, né, e a duração, duration day remain, né, porque esse seria um módulo cronograma do projeto. Geralmente essas são essas informações principais que a gente apresenta no projeto, né. No nosso módulo a gente pede outros campos, mas, né, ficaria mais visualmente mais agradável aos olhos, né. A gente poderia deixar aqui a WBS aqui, né, botar, até esconder esse aqui o código, mas porque pede o código, mas deixar a WBS, né, a WBS e o nome e a data e a duração, né, porque fica, quando a gente apresenta o cronograma, fica melhor visualmente falando assim, né. E lembrar sempre de botar o projeto inteiro, tal. E aí é isso, né? Assim, o módulo foi feito, né? Só essas questões de padronização, que é a questão mesmo cultural de cada um, né? Mas foi feito conforme, né? Duração de igual um bloco, calendário. Deixa eu só verificar os campos, né? Se os campos estão corretos, né? Eu fiz umas alterações, mas o campo, deixa eu voltar aqui no 26, que ele retorna, né? Como eu não salvei, ele retorna ao original. Sim, tá tudo correto. O volume do bloco, volume remaining, que é o volume da atividade, né? As APLAP, duration, referências, tá tudo ok, o módulo tá correto, tá? Foram criadas semanas e calendários conforme solicitado, né? A gente foi solicitado no vídeo que fossem criadas semanas de trabalho e calendários.
né? A gente percebe aqui que ele criou uma semana, né? Porém não está conforme o que está solicitado no vídeo, né? Aqui ele fez o calendário, né? Perfeito, tá certinho, porém não está conforme o solicitado no vídeo, né? Dá uma verificadinha no vídeo que ele cria dois calendários, o de 20, o de todos os dias em horário comercial e o horário comercial de segunda a sexta, né? E no vídeo ele fala até da questão de férias coletivas, né? Para botar um calendário de férias coletivas, mas ele não pede para acrescentar, né? Para utilizar, mas o calendário não está conforme, tá? Ficou faltando um calendário na utilização. Existe a atividade Hammock, né? A atividade Hammock é uma atividade que flutua, né, ao decorrer do projeto, né? E a gente utiliza aqui para fazer a supervisão, né? Vamos botar aqui o projeto inteiro. Tem a atividade Hammock, né? A gente vê aqui pela coloração ela já foi feita, a Hammock, né? Os links estão corretos, né? Início e término, né? E ele está flutuando certinho, né? O início do trabalho direto, a supervisão seria só no trabalho direto, né? O encerramento entra depois da supervisão, né? E então está correto, existe a Hammock foi feita corretamente, né? A Hammock é uma utilização, né, nativa do Spider, né, que em outros programas como o Project a gente tenta fazer de forma com vínculos tal, né, e geralmente causa instabilidade no nosso cronograma, mas aqui no Spider é uma utilização que a gente pode fazer para diversas atividades, né, diversas formas, de forma de acompanhamento, evolução de produtividade, né, varia muito de como a gente vai trabalhar, né. Existe a criação do módulo 15, né, predecessores, né, módulo de ligação de rede de produção, né, com predecessores, sucessores, né. Existe, foi feito, o módulo está correto, tá bom? Está correto, como foi solicitado. O requisito 20, né, lista de atividades e atribuição, né. Ele pede aqui da ABS, anotação, prioridade, calendário, espaço, tá. O início, o fim alvo, se eu não me engano não é o fim alvo. Datas impostas, tá, entendi. Ele botou, como pede datas impostas, ele botou o start net e o fim net, né? Mas tudo bem. Beleza, tá tudo certo, o módulo tá ok, né? 25, que é a parte de drag and duration, análise de drag duration, né? Análise de folga livre, folga, cálculo de drag day. Tá faltando um campo, que é o drag duration. Cadê o campo de drag duration? Slow motion user drag duration. Tá, não foi feito o campo drag duration, que é o campo drag sobre o campo duration, né? Ele pede para fazer o drag duration, né, que é um indicador, né, de folga, né, de possibilidade de aperfeiçoamento do caminho crítico, né, que a gente chama de corrente crítica, né, alguns chamam de corrente crítica, né, isso a gente tem que verificar, né, mas o campo não foi criado, né, então o módulo não está correto. Deixa eu só verificar aqui a atividade crítica. Tá, a atividade crítica não seria um campo criado, tá? A atividade crítica seria o campo critical, né, que seria, deixa eu só pegar, critical, renaming, critical, que vai dizer se ela é crítica ou não crítica, né? Atividade crítica ou não crítica, é o campo critical, né? Perceba-se na figura lá, se eu não me engano, ele aparece o código do campo, que é o F critical, né? No código na tabelinha que aparece os códigos do campo, ele aparece o código critical,
né? Isso é um erro, o módulo não está conforme porque está faltando o campo drag duration, tá? É um campo que a gente vai analisar as nossas folgas em relação à duração, né? Aqui, como a gente não fez, você não aplicou o cálculo de drag, ele não apareceu o cálculo do drag aqui, né? Que são a variação que permite o encurtamento ou a antecipação da atividade sem que este se torne critical, né? Aqui o campo drag duration foi conforme estabelecido? Não, né? O campo não foi criado, então aqui, como precisava do drag duration, também não está conforme. Foram encontradas as ligações? Sim, as ligações foram feitas. Vou botar aqui, o 20 já viu lá no módulo 20, né? 20 ou 20, no 20, que mostra as ligações. As ligações foram feitas, a gente pode perceber que as linhas de ligação foram feitas. A gente não vai avaliar as ligações nesse momento, como foi feitas as ligações, o que precisa, né? Mas as ligações foram feitas de acordo com o que é necessário, né? Existe o retardo solicitado conforme a guia de construção, né? Para isso a gente vai abrir aqui uma atividade aleatória, né? Vamos verificar se os links aos retardos, né? Retardo calendário, 5 dias, fatimento, não, o retardo, né? O lag não foi apresentado em nenhuma atividade. Verificar aqui, vamos botar no início, né? Não foi cumprido este requisito do lag, né? Aqui tem um na transporte tal, na atividade mas as demais atividades não tem o lag, né? Que é o retardo, né? A gente percebe que não tem. Algumas atividades têm tal, mas todas deveriam ter um retardo, né? Conforme o caderno de estudo. Deixa eu só abrir o caderno de estudo aqui. Esse é o último desse mês, que é o 13/26. Opa, eu abri o caderno errado. Esse aqui é o caderno que a gente está avaliando. Não, deixa eu só abrir o caderno que vocês estão usando. Esse é o outro caderno de estudos, né, que não faz parte do curso, deste curso, né? Material de apoio, student, administração, cronograma, cadê? VDP, caderno de estudo, aqui, que é o caderno que vocês estão usando. Tá. Dashboard. Vou abrir o anexo aqui. Atividade 8. No anexo, deixa eu só confirmar aqui que ele pede no anexo. No anexo, o anexo não está aparecendo nesse caderno. O que está acontecendo? Vou até confirmar com o Marcos lá que tem algum erro no caderno de estudos. Vou verificar lá o que está acontecendo. Aqui ele pede um grau de risco, né? Aqui ele bota os lags, né, na montagem. Todos os blocos eles deveriam ter um lag, né, adicional, lag de 3 dias, 5 dias, né? E o que a gente percebe é que em algumas atividades, né, como de montagem aqui, né, não possuem um lag, né? Então este requisito não está conforme, né? Vou verificar no caderno que vocês estão usando se tem mesmo aquele erro do anexo, né?
que foi uma atualização. O Marcos deve ter esquecido de anexar o caderno, mas eu vou verificar, né, o caderno que vocês estão usando para verificar. Mas o anexo tem no caderno, né? Tem alguns itens não conforme, como a gente já explicou, já exemplificou, mas de grande parte o trabalho foi feito, né? Assim, né, atentar-se a questões de ligação, né? Verificar sempre as questões de ligação, se os pavimentos estão todos ligados, né? Aqui nas atividades eu não fiz avaliação, né? Mas a gente pode, cadê? Rede de produção, verificar se alguma atividade se encontra vazio, né? Aqui a atividade de planejamento ela está vazia, né? Sendo que ela precisa de uma predecessora. O único que, assim, teoricamente o que poderia ser é o marco de início, que não ter a predecessora. Mesma coisa a sucessora, né? A sucessora seria um encerramento, né? O encerramento geralmente ele empurra para o término do projeto, né? Que a gente vê que a gente não tem o término do projeto, a gente tem um marco de início, né? O término do projeto está aqui, né? Então a sucessora, encerramento, empurra para o término do projeto, né? Do trabalho indireto, seria isso, né? Acho que tem um deslocamento aqui do marco, mas esse aqui empurraria para esse. Esse realmente não teria sucessora por ser o último marco, né? O encerramento, a predecessora dele tem o trabalho indireto e tal. A sucessora dele seria o marco e não está mostrando. Deixa eu botar para cá, né? Porque aí e o início não está ligando a ninguém, né? Nem como predecessora nem como sucessora. Isso é um erro de ligação. A gente tem que ficar atento a essas coisas de redundância, de ligação. Mas, por exemplo, o projeto só termina, né, se for um marco de projeto, só termina quando o projeto mesmo só termina, o término do projeto só termina depois do encerramento, né? Então esse marco está ligado errado, né? Sim, precisa reavaliar, né, o conceito do que ele está marcando, do que ele está indicando. E o marco do projeto só termina depois o término do projeto só termina depois do encerramento, né? Então a gente tem que verificar o marco, né? Porque aí vai ficar só como sem sucessor o término do projeto e o início do projeto sem predecessora, né? Aqui ele deveria iniciar, no caso, ou planejamento ou alguma atividade indireta, né? Porque ele é o início do projeto, então ele marca o início do projeto. Porque, por exemplo, se a gente vem aqui, né, vamos fazer uma simulação aqui rápida, né? Eu vou mudar agora no início do projeto. Este é o nosso layout do nosso projeto, né? A partir de agora está funcionando, está correto, a Hammock, né? Está fazendo as orientações da Hammock e tal. Tem uma redundância na Hammock. Deixa eu só verificar. É porque o link da Hammock está pelo projeto, quer ver? Trabalho direto, término, net, tá. A Hammock está dando um erro. Então, voltando, né, tinha um erro na Hammock, a gente já verificou, já acertou, né, porque a Hammock está empurrando e ela não poderia empurrar a atividade. Está dando um erro para ignorar o ligação da Hammock. Mas, por exemplo, o que a gente estava querendo falar é que, por exemplo, se eu mudo agora a data de início do projeto, né, supondo que a gente está trabalhando com uma empresa de grande porte que precisa de autorização, né, autorização de serviço, né, a ordem de serviço, autorização de serviço, e eu fiz o planejamento todo prevendo que ia iniciar
fiz o planejamento que a gente preveu que ia iniciar no dia 1º, né? Correto? 1º de abril, né? Seria 1º de abril. Aí, por algum motivo, a ordem de serviço foi prevista, né, para daqui a um ano, por exemplo, né? 1º de abril de 2024. 24, né? 1º de abril de 2024. A gente não precisaria perder todo o nosso planejamento, tudo aquilo que a gente programou, todo o nosso cronograma, né? Da forma que está estruturada, a gente fazendo isso agora, ele vai mover todo o meu cronograma para 2024 sem alterar as partes de baixo, porque ele está começando o início certinho do planejamento. Eu poderia até fazer outras atribuições, fazer outras medições, né? Caso eu queira, por exemplo, medir isso aqui antes de mudar o projeto e tal, a gente pode fazer também. Mas se no caso a gente precisasse movimentar todo o nosso projeto, o início do projeto marca o início do projeto, né? Então ele precisa estar ligado a ser a primeira atividade do projeto, né? Mesmo que seja planejamento, se é início da atividade, né, vem depois, trabalho direto. Então o marco, se a gente tem um arco de início de projeto, ele tem que ser o primeiro de tudo e tem que empurrar todo o resto. Ele não pode ficar solto igual ele estava, né? Ele não estava marcando nem predecessora nem sucessora, né? Então é um errozinho, né, na estruturação, mas nada muito grave, né? Isso acho que fechou, a gente fechou a validação, né? Tem alguns pontos para serem ajustados e tal, né? Que é o calendário que não está conforme o vídeo solicitado, né? Aqui são os requisitos de drag duration, não foi feito o campo drag duration, né? E os retardos não foram colocados nas atividades. Então assim, a gente precisa dar só uma revisada nisso aí e tá tudo, continuar fazendo a próxima atividade aí, que é a unidade 3, né, alocação de recursos e custos, né, que é uma unidade que dá um pouquinho mais de trabalho, mas que é isso aí por hoje, tá bom? Valeu e até a próxima.